E aí, você é aluno da primeira série do ensino médio. Eu sou o professor Fernando e estou aqui para uma aula de Sociologia. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as raízes históricas da filosofia. E, especificamente, acompanhe aí o que a gente vai ver. As preocupações iniciais, lei dos três estados, a sociedade industrial e os autores fundamentais da sociologia. Ok, você está aprendendo esse ano sobre o que vem a ser a sociologia. No capítulo anterior, você estudou que a sociologia ela é a disciplina, é a área do conhecimento em que estuda o comportamento ou os fenômenos sociais. Mas na aula de hoje, a gente vai ver como que isso aconteceu. O que levou a alguns pensadores, a pararem e se debruçarem sobre esse assunto, ok? Então, vamos ver aqui comigo o que tem no primeiro parágrafo aqui da sua apostila e marca lá o que eu vou te falar que é importante. A sociologia como conhecimento científico surgiu como um corpo de ideias que pretendia entender o processo de consolidação e desenvolvimento da sociedade moderna de modo objetivo. Ela é fruto, e marca isso aí no seu livro, fruto da Revolução Industrial, pois seus estudos se concentraram inicialmente em compreender as crises decorrentes das questões sociais impostas por essa revolução que alterou profundamente a sociedade europeia. Volta aqui comigo. É claro que a gente consegue estudar a sociologia, lá desde as primeiras civilizações. Porém, o impacto e o surgimento dela está muito ligado à questão da Revolução Industrial. Vamos lembrar um pouquinho o que alterou a vida das pessoas a Revolução Industrial? Antes, a maioria das funções e do trabalho era agrícola e artesanal. Quando a gente passa a ter o crescimento e o surgimento de grandes indústrias, o modo de produção e a maneira e a tecnologia da vida das pessoas vai alterar grandemente. Se você se lembrar, por exemplo, da Inglaterra, as máquinas de tear, que eram aquelas máquinas onde eles utilizavam para fazer tecido, o que antes 4, 5 artesãos faziam, agora, com um operador, era possível produzir em menor tempo e em uma escala bem maior. O que isso causou? Um desemprego muito grande na Inglaterra por um período. E isso levou a vários problemas sociais e principalmente também econômicos para as pessoas que acabaram ficando desempregadas. Olha só, mas é bem importante que isso vai fazer com que vários teóricos eles passem a analisar e entender procurar entender o que estava acontecendo com suas sociedades. E aí eu vou listar para você aqui algumas obras que são bem importantes para você compreender o início da sociologia. No segundo parágrafo aí, você pode pegar a sua caneta marca-texto e grifar aqui onde eu vou ler para você. No século XVIII, o século XVIII trouxe estudos importantes para o campo da sociologia, como obras como O Espírito das Leis, de Montesquieu, que analisou o papel da lei e da política na sociedade, as produções de David Hume, que se dedicou a pesquisar sobre o comportamento humano no Tratado sobre a Natureza Humana, e, de forma decisiva, o Contrato Social, escrito por Jean-Jacques Rousseau, influenciou a Revolução Democrática nas décadas seguintes. Volta aqui comigo. Você lembra que esses pensadores aqui, eles estão ligados ao movimento do século XVII, XVIII, que vai ser o Iluminismo, Tá, eu acredito muito que você tem uma base lá sobre o que é o Iluminismo, tá? Se você não tem, eu preciso que você dê uma pausa nesse vídeo, dê uma retomada nos livros de história e de filosofia e você pode voltar aqui. Porém, se você não tem tempo para fazer isso, não tem problema não, que eu vou te ajudar aqui. Mas a gente vê Montesquieu, que era um filósofo francês, que ele vai criticar o sistema político da época. Na época em que ele vivia, a sociedade era organizada por aquilo que a gente chama de antigo regime. No antigo regime, a gente tem uma sociedade dividida por estados. A gente tem, no primeiro estado, um rei, no segundo estado, a nobreza e o clero, e no terceiro estado, nós temos os trabalhadores em gerais e a burguesia. O que ocorre? Naquela época, a gente tinha um sistema político chamado de absolutismo, que era quando o rei ele detinha um poder total sobre a sociedade. Então, tudo que ele falava praticamente era a própria lei. E desobedecer ele trazia consequências terríveis para essas pessoas.
Porque existia uma teoria nessa época chamada de teoria do direito divino dos reis. E essa teoria dizia que se esse rei, ele é rei, foi porque ele foi escolhido por Deus. Se ele foi escolhido por Deus, eu devo obedecer ele, porque obedecendo ele eu estou obedecendo a Deus. Montesquieu não concordou com isso e achava que, por muitas vezes, esses reis absolutistas acabavam abusando um pouco do seu poder. Por isso, Montesquieu ele vai propor uma divisão na sociedade. Divisão entre esses poderes que iriam reger toda a sociedade, que seria poder executivo, legislativo e judiciário. Conseguiu identificar como isso é importante? Aqui na sociedade brasileira, nós temos o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Tudo isso está ligado à sociologia, porque olha, hoje nós, principalmente aqui no Brasil, não temos um rei absolutista. Nós temos a divisão desses poderes e nós acabamos elegendo os representantes que irão nos governar, ok? Então veja como estudar a sociologia, ela acaba nos trazendo a compreensão sobre a nossa própria sociedade. Mas, além disso, existe outro teórico aqui bem importante que acaba destacando aqui no seu texto, que é o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, ele vai falar sobre a ideia da desigualdade. Ele vai pegar e analisar por que a sociedade é desigual. Porque algumas pessoas têm menos e outras pessoas têm muito. E ele vai fazer uma crítica à propriedade privada, tá? Principalmente ao estilo em que a propriedade privada era lá na sua época na França. O que ocorre? Os seus estudos e as suas críticas vão influenciar muitos dos revolucionários franceses, que quando derrubam lá o Luís XVI do poder, eles acabam colocando um novo sistema de governo, tá? Então veja, olha, a sociologia ela se debruça sobre esses movimentos sociais, sobre essa mudança social e sobre o comportamento da sociedade como um todo. Está conseguindo entender aí? Eu espero que sim. Ok? Você pode ir agora ir comigo na página 18 e nós vamos ver o tópico, as preocupações iniciais. Tá? Ali no começo, no primeiro parágrafo, você vai ver a explicação que eu acabei de te dar a respeito do iluminismo, tá? Você pode ler e grifar ali algumas coisas que você achar importante. Porém, eu preciso que você vá no segundo parágrafo ali, porque eu vou falar de um outro pensador bem importante para a sociologia, tá? Eu vou dar um zoom aqui para você ver. E o pensador que eu vou te falar é o Augusto Comte. É considerado o pai do positivismo, uma corrente filosófica aí que vai ser bem importante para essa época aqui. Ele foi o primeiro a utilizar o termo sociologia para se remeter ao estudo da sociedade com o mesmo rigor que se estudava as ciências da natureza, ou seja, produzir teorias livres de juízos, de valores, sem a interferência de preconceitos. Continua comigo. Para isso, Augusto Comte é considerado o pai da sociologia, como eu acabei de te falar. Termo que foi utilizado por ele na primeira vez em uma aula ministrada em 1839, em um curso de filosofia positiva. Sua primeira obra, publicada entre 1830 e 1842, foi chamada de Curso de Filosofia Positiva, que fez com que a disciplina fosse considerada como um instrumento de transformação da realidade física e social da sua época. Volta aqui comigo, então. Sintetiza aí na sua cabeça e guarda essas palavras-chave. Sociologia, ela é possível a gente estudar lá desde a história antiga. Porém, o grande momento da história que faz com que os pensadores se debrucem sobre esse estudo é a Revolução Industrial, por conta das alterações sociais que ela trouxe, ok? Isso, os filósofos começaram a propor, esses pensadores, eles começaram a propor novas maneiras de entender a sociedade. Essas maneiras foram adaptadas e foram transformadas em muitos momentos por movimentos sociais. E é nessa parte que a sociologia ela entra, tá? Ela vai analisar toda essa questão social, toda essa alteração e o comportamento dessas comunidades ali. Ok? Agora eu vou te falar sobre a chamada Lei dos Três Estados, tá? Para isso, continua comigo aí com o seu material, na página 18. Então, acompanhe comigo aqui o primeiro parágrafo. Para estabelecer os fundamentos das explicações a respeito da ordem social, Augusto Comte elaborou a Lei dos Três Estados, apontando uma evolução dos estágios políticos e sociais do conhecimento humano.
tá? Então, volta aqui comigo. O positivismo ele é caracterizado por dividir as coisas, tá? Inclusive, ele é um dos responsáveis por dividir as disciplinas como a gente estuda hoje, entre história, filosofia, sociologia, tá? Se você for observar, aqui nessa aula de sociologia, eu falei sobre várias personalidades que você já deve ter ouvido falar em história e também em filosofia. Isso por quê? Atualmente, nós vemos o conhecimento como uma coisa só, né? Conhecimentos humanos. Mas Augusto Comte acreditava que era necessário dividir as coisas para poder entendê-las melhores. Para isso, ele vai criar uma teoria para a sociedade, que vai ser a lei dos 3 estados. E a gente vai ver uma por uma. A primeira está aqui na sua apostila também, continua nessa mesma página, chamando a prioridade do todo sobre as partes. Ou seja, para compreender um fenômeno social, devemos analisá-lo dentro do contexto em que ele ocorre. Veja só, a sociologia, então, segundo Augusto Comte, tem a preocupação de entender o todo, tá? Para depois entender as partes, ok? Então, prioriza-se o todo sobre todas as outras partes, ok? Todo, partes. Tranquilo? Vamos lá. Na parte 2, ele vai falar sobre o progresso dos conhecimentos. Ele fala assim: as gerações acumulam experiências e seu saber se constitui em um elo de ligação entre elas. Veja só, o que ele está querendo dizer? Eu vou te dar um exemplo bem prático. Se você analisar a sociedade francesa ali, que eu estava te dando exemplo, em 1789, ela está ligada aos ideais iluministas. Então veja, a produção do conhecimento iluminista juntou um grupo social que acabou causando uma mudança na sua sociedade. É por isso que ele está falando do progresso dos conhecimentos. Ok? E tem também a terceira parte ali na lei dos estados, que é: o homem é sempre o mesmo em toda parte e em todos os tempos. O homem possui a mesma constituição biológica e cerebral em qualquer época que se encontre. Então, o que ele está falando? Que, independente do tempo, tá? Se a gente está vendo na história antiga, sei lá, na história medieval, na história moderna e agora na contemporânea, para Augusto Comte, a capacidade cognitiva da humanidade é a mesma. Isso não se altera, ok? E eu preciso que você vá comigo agora na parte ali que tem abaixo dos homens ali tentando fazer o fogo, ok? Tem um parágrafo ali que ele vai dizer o seguinte: em seus escritos sobre a sociedade, Comte procurava ter isenção emocional dos julgamentos, fato que já ocorria com outras ciências, como a física e química. Como pioneiro da sociologia, ele acreditava que esse procedimento era fundamental para a objetividade dessa ciência, inaugurando a ideia de método em sociologia. A partir das leis acima, aquela que eu acabei de te explicar, mencionadas, ele classificou a sociedade em... Vem aqui comigo, eu vou te explicar. Ele classifica a sociedade, então, em estado teológico. Nesse estado, os fenômenos da sociedade são explicados a partir do fetichismo, do politeísmo e do monoteísmo. Olha, vem aqui que eu te explico bem certinho se você não entendeu. Quando ele fala do estado teológico, ele fala que estudar a religião é muito importante para você compreender as sociedades. Quer um exemplo prático? Por exemplo, quando a gente tem na história antiga o povo hebreu. O povo hebreu era monoteísta e por um tempo da sua história eles foram teocráticos, ou seja, eles obedeciam politicamente, aquilo que vinha da religião. Ou seja, religião e política caminhavam juntas. Na Idade Média a gente vai ter algo muito parecido. Porém, com o passar dos anos, ali pela Idade Moderna e Contemporânea, a gente vai ter uma cisão, uma divisão entre aquilo que é política e aquilo que é religioso. E, para Augusto Comte, é muito importante dividir as questões religiosas da política, tá? Mas isso é um assunto que a gente fala um pouquinho mais para frente. O segundo, ele chama de estado abstrato. Nesse estágio, a sociedade busca explicações no pensamento filosófico, na matemática e em outros sistemas neutros de pensamento. Então, aqui que ele dá valorização ao conhecimento, à matemática, a essas ciências, tá, que procuram encontrar explicações para a realidade. E, no terceiro tópico aqui, a gente tem o estado positivo ou científico.
Nesse caso, as explicações sobre a sociedade são elaboradas a partir da observação científica e do raciocínio lógico. E olha aqui que conclusão bacana para você marcar aí com o seu marca-texto. Portanto, a lei dos 3 estados passa pela ideia de progresso, sendo o estado teológico o mais atrasado e o científico, o positivo, o mais avançado. Volta aqui comigo. Lembra que eu falei? Por isso que ele fala que é importante dividir as questões políticas das questões religiosas. Tá? Compreendido? Tá? Então vamos lá. Continuamos. Eu já te expliquei sobre a sociedade industrial e também sobre a sociedade francesa aqui nesse período. Você pode dar uma lidinha aí, tá? Se você quiser até dar uma pausa nesse vídeo, grifar alguns pontos, não tem problema não, tá? Mas se você guardou bem isso daí, você pode continuar comigo aqui, porque agora eu vou falar de outros autores que são fundamentais para a sociologia. O primeiro que eu quero falar é o Émile Durkheim. Ele era um francês que nasceu em 1858 e faleceu em 1917. A sua teoria é muito importante, porque ele vai abordar algo chamado de consciência coletiva. Também Émile Durkheim ele se debruça sobre outros fenômenos que aconteciam na sociedade. Lembra que a gente está falando aqui sobre esse período de bastante avanço industrial? Se você ver, Émile Durkheim ele faleceu em 1917. No meio desse período aí, a gente também teve a Primeira Guerra Mundial. E eu vou te passar um dado que ocorreu muito na época. Durante esse período de vida do Durkheim, a taxa e o número de suicídios aumentou muito. E com base nisso, Durkheim ele começou a se questionar por que a sociedade estava cometendo esse ato. Tanto que ele desenvolveu uma obra chamada O Suicídio, tá? E foi entender o porquê que aquela sociedade estava tomando aquela atitude, ok? Para isso, ele tem a ideia de que a sociedade ela é movida por uma consciência coletiva. Por isso que às vezes existem os fenômenos sociais, tá? Pensa no seguinte, o que seria a ideia de uma consciência coletiva? Pensa que todo mundo tem um objeto, tá? Se você não tem esse objeto e você está no meio desse grupo, tá, que você chama de todo mundo, você vai se sentir como não integrante total desse grupo. Por isso, isso acaba causando em você o desejo de ter aquele produto ou aquele item, ok? E isso é o que Émile Durkheim ele coloca essa consciência coletiva. Mas isso não acontece só em coisas materiais, não. Para ele também acontece em condições políticas e filosóficas. Ok? Ele tem uma teoria chamada teoria da integração social, tá? E para ficar bem sistematizado para você estudar aí, pega sua caneta, marca-texto e grava aqui o que está nesse primeiro parágrafo que eu vou te passar. Mas eu vou ler a partir ali do teoria da integração social. E mostra como as partes da sociedade, formadas pelas instituições e seus indivíduos, relacionam-se de forma instável e harmoniosa. Dessa forma, o sistema de símbolos culturais de um povo, como valores, crenças, religião, arte e língua, são as bases para a integração de uma sociedade. Volta aqui um pouquinho, tá? O que ele está querendo dizer com isso? Em várias sociedades, a gente tem grupos sociais. Esses grupos, eles se unem pelos seus interesses ou por sua cultura em comum. Por exemplo, seja ele por religião, seja ele por grupos políticos, seja por ideias filosóficas e pensamento, tá? Ou até por próprios atos. Então, ele divide, ele fala que a sociedade está ligada a esses grupos. E isso também é um ponto fundamental para a gente conhecer essa integração social que ele chama aqui. Ok? Ele vai fazer um estudo lá desde as sociedades mais primitivas até as sociedades modernas. E ele vai ver que nessas sociedades, a presença da consciência coletiva tá sempre perto, tá? As tribos mais primitivas, elas se uniam por algo que a gente chama de totem, tá? Eles criavam um objeto e aquilo acabava unindo, sabe? Colares, essas coisas assim. Nas sociedades atuais, quais seriam os nossos totens? Eu deixo aí essa reflexão para você. Ok? Nesse momento eu quero falar também sobre outro pensador da sociologia que vai ser muito importante, que vai ser o Karl Marx. Ele também está inserido naquela sociedade industrial ali e ele não está muito contente com o que está acontecendo em relação à sociedade. Karl Marx ele vai dizer que a sociedade ela é dividida em classes e que existe uma luta de classes entre aqueles que são explorados e os exploradores, tá?
Ele também desenvolve temas que você já viu lá na história, como mais-valia, que significa que aquilo que o produtor em uma indústria faz não é relativo à sua força de trabalho, ok? Os estudos de Karl Marx vão influenciar muitos movimentos sociais, tá? Mas é importante ver que a sua ideia, o seu pensamento, o seu desenvolvimento teórico está totalmente ligado à questão da sociedade, tá? Eu vou te passar uma parte aqui que acaba resumindo bastante o pensamento dele. No segundo parágrafo aqui em cima, a gente fala assim, ó, de forma geral, aparentemente esse contrato é feito entre forças iguais. Entretanto, apesar de tudo indicar que o trabalhador escolhe onde trabalhar, na visão de Marx, todas as condições já estão determinadas pelo meio social. Então, lembra aquilo que eu estava falando anteriormente? Ali do trabalhador, do explorado, do explorador, ok? Essa é a visão segundo Karl Marx. Continuamos aqui. No outro parágrafo vai falar sobre a ideia das classes sociais que eu te falei. E ele vai falar que, assim, as condições de trabalho, que nem sempre são boas, vão acabar proporcionando aquilo que a gente chama de luta de classes, tá? Eu vou te passar aqui uma parte bem importante aqui do parágrafo, que diz assim: as condições dessa relação são definidas pela luta de classe, com a intervenção do Estado. Por meio de leis, dos tribunais e da polícia, definem as regras de convivência entre os dois lados. Vale notar que Marx define o Estado como um comitê gestor dos interesses da burguesia, indicando que a esfera política estaria a serviço da classe economicamente dominante. Quando a gente tem uma classe que não é dominante e ela está insatisfeita, ela vai em busca, por meio dos seus movimentos sociais, em busca dos seus direitos. É nisso que ele fala das lutas de classe. Ok? E para finalizar aqui, eu vou falar sobre um último filósofo, sociólogo, pensador, que é o Max Weber. Max Weber ele vai falar a teoria da ação social. Tá? Eu vou passar para você aqui bem resumidamente. Weber fundou o que se denominou teoria da ação social, uma das teorias mais subjetivistas da realidade. Essa teoria procura entender o sentido da ação social no conjunto dos acontecimentos históricos e culturais. Dessa forma, Weber entende que a ação humana é guiada pela conduta do seu entorno e, portanto, elas são recíprocas. O que ele está falando? Que tudo que uma sociedade faz é resultado daquilo que está em volta dela, tá? Então, o externo acaba influenciando a sociedade, a sua conduta e a sua maneira de agir. Ok. Eu espero que você tenha gostado aí dessa aula e entendido sobre esses três pensadores que eu te passei agora no final. É bem importante que você dê prosseguimento a esses estudos e você leia todo o seu livro aí. Para você fixar bem esse conteúdo, eu vou te passar algumas atividades, ok? Seria muito importante que você fizesse a atividade número 1, 2 e 3 da página 26, ok? 1, 2 e 3 da página 26. Eu agradeço a sua atenção, eu sou o professor Fernando, nos encontramos na próxima.